Olá, sétimo ano, como vocês estão? Como foram esses últimos dias? Já se adaptaram a essa nova forma de estudar? Eu estou tentando. Então, antes da nossa aula, a prof tem 2 recadinhos importantes. O primeiro, estou feliz com as devolutivas que vocês me deram. Então, foram vários alunos que acompanharam a nossa primeira aula, que realizaram a tarefa e deram a devolutiva que eu pedi. Segundo ponto, a partir desta semana, a nossa disciplina será avaliada de uma forma diferente. Então, antes não era obrigatório que vocês assistissem a aula e me dessem a devolutiva. A devolutiva que a prof cobrava era apenas para eu acompanhar o desenvolvimento da disciplina. A partir de agora, não. Então, a tarefa que eu estou cobrando, a devolutiva que eu estou cobrando, valerá o visto. E esse visto, como vocês sabem, compõe a nossa nota livre. Então, por este motivo, que mudou a nossa forma de avaliação, que antes não era cobrado, agora será cobrado, a prof vai dar a chance de quem não realizou a tarefa da aula anterior, que me mandem esta semana ainda, certo? Então, entrem lá no canal do YouTube, assistam a aula 1 de Educação Física, acompanhem tudo bem certinho, façam a tarefa e dê a devolutiva para mim, conforme eu solicito no vídeo, certo? Quem já fez, parabéns! A prof já anotou, já está com a nota garantida, já está com o visto garantido e está um passo à frente. Então, dando início ao nosso conteúdo, capítulo 2, página 17, corridas e saltos no atletismo. Ano passado, nós já começamos com esse conteúdo. Nós vimos algumas provas do atletismo. Então, vamos relembrar alguns detalhes importantes. Primeiro, o atletismo é uma modalidade esportiva que agrega várias provas, como os saltos em altura, os saltos em distância, as corridas, os lançamentos e os arremessos, certo? Então, essas modalidades compõem e elas foram baseadas nos movimentos básicos do ser humano: correr, o saltar, o andar, o arremessar e o lançar. Segundo ponto importante que precisamos lembrar, esse eu tenho certeza que vocês lembram, que o atletismo é um esporte de marca. Por quê? Porque seus resultados são dados de uma forma quantitativa, através do melhor tempo, a maior altura, a maior distância, certo? Então, as provas do atletismo, os resultados são através de tempo, altura e distância. Quando falamos em atletismo, precisamos lembrar de um detalhe também, que com exceção da prova de corrida de revezamento, que nós vimos ano passado, que é disputada em equipe, o restante das modalidades são provas individuais. Então, o atletismo é caracterizado em sua maioria como um esporte individual. Quando falamos em corridas com obstáculos e com barreiras, temos 2 provas no atletismo. Uma de longa distância, que é a prova com obstáculos, e a segunda, que é uma prova curta distância, que é a corrida com barreiras. Neste capítulo, nós vamos ver essas 2 provas, a corrida com obstáculos e a corrida com barreiras. Então, corrida com barreiras, curta distância. Corrida com obstáculos, longa distância. Corrida com obstáculos. Esta prova é uma prova que tem uma distância de 3.000 metros. Ela teve a sua origem na Inglaterra. Foi inspirada na corrida de saltos com cavalos sobre obstáculos naturais. Segundo a Confederação Brasileira do Atletismo, foi no ano de 1828, em Edimburgo, que se realizou a primeira corrida com obstáculos. A prova, que fazia parte do programa esportivo da Universidade de Oxford desde 1860, foi introduzida nos Jogos Olímpicos em Paris, no ano de 1900. Naquela época, não existia um padrão de distância. Foi apenas nos Jogos da Antuérpia, em 1920, que se estabeleceu um padrão na distância das provas. Então, desde aquela época, a corrida tem 3.000 metros de distância. A corrida de obstáculos para mulheres, ela é uma prova mais recente. Ela começou a ser disputada no Campeonato Mundial de Atletismo em Helsinki em 2005 e ela foi introduzida nos Jogos Olímpicos nos Jogos de Pequim em 2008. A prova feminina, ela também tem uma distância de 3.000 metros, porém as barreiras, elas são mais baixas do que a prova masculina. Na corrida com obstáculo, existe um obstáculo chamado fosso. É um local onde tem água. Nele, os melhores saltadores entre os corredores levam vantagem
principalmente na passagem pelo fosso, porque quanto mais longe saltarem, menos água e pressão contrária terão nos pés e nos tornozelos. A segunda prova que vamos ver hoje é a corrida com barreiras. Como eu já mencionei anteriormente, ela é uma corrida de curta distância. A sua origem também está ligada à Inglaterra, em meados do século XIX, e também tem suas origens na Universidade de Oxford. O que acontece com a corrida com barreiras? Tanto a altura das barreiras para os homens e a forma de se ultrapassá-las, elas já foram definidas desde a época do surgimento da modalidade e são usadas até hoje. O que mudou foram os materiais e o treinamento. Tanto na prova masculina quanto na feminina, há 10 barreiras, e essas barreiras elas são distribuídas com distâncias diferentes. A altura das barreiras também vão variar de acordo com a prova. Lá na página 19 tem um quadrinho que vai estar bem específico cada altura. A prof não precisa que vocês gravem os centímetros de cada barreira. O que a prof precisa é que vocês lembrem que há 2 provas masculinas e 2 provas femininas. As masculinas são 110 metros e 400 metros. Na prova de 110 metros masculina, as barreiras elas são mais altas do que na prova de 400 metros masculina. Na feminina, as provas são 100 metros e 400 metros. A mesma coisa acontece. Na prova de 100 metros, as barreiras são mais altas do que na prova de 400 metros feminino. E, no geral, o que é importante lembrar? Que as barreiras das provas femininas são mais baixas que as barreiras das provas masculinas. Na corrida com barreiras, é importante manter o ritmo das passadas sobre as barreiras, impedindo que essa passagem caracterize-se como um salto, porque o salto ele interrompe a corrida e impede que o atleta alcance as melhores marcas. O atleta numa corrida com barreiras precisa dominar a técnica, porque o domínio desta técnica vai fazer com que ele consiga um ritmo de passagem sobre as barreiras que vai levar ele aos melhores resultados. Numa corrida com barreiras, existe a perna de ataque. Essa perna de ataque é a que sempre passará primeiro sobre a barreira e geralmente ela é sempre a mesma. Há um treinamento rigoroso sobre isso. Os atletas treinam muito para realizar a prova. Então eles têm uma sincronização da corrida que façam que ele realize o mesmo número de passadas entre as barreiras e a perna de ataque dele, que é a que vai passar por cima dela primeiro, seja sempre a mesma. A próxima prova que vamos ver hoje dá início aos saltos. O salto triplo. O salto triplo, ele é uma modalidade que ele está presente há muito tempo no calendário olímpico. Relatam-se que já no século II existia uma prova que era muito parecida com o salto triplo que conhecemos hoje. No final do século XIX, escoceses e irlandeses, eles realizavam um salto que os 3 saltos eram feitos com a mesma perna, diferente do que é realizado hoje. O salto triplo, ele tem uma sequência de técnica que precisa ser gravada. Então, assim como na corrida com distância, no salto triplo também terá na pista um espaço que é a corrida de aproximação, no qual essa corrida possibilita que o atleta ele ganhe uma impulsão para realizar os 3 saltos. Calma aí, prof. É muita informação e é difícil de entender. Então, na pista de salto triplo, há um espaço que eles vão correr. Esse espaço, ele varia entre 35 e 42 metros. No final desta pista de corrida de aproximação, há uma tábua, que é a tábua de impulsão. Quando eles tocarem essa tábua com o pé, é que inicia-se o salto. Então, o primeiro passo que eles vão dar, o primeiro pé que eles vão encostar nessa tábua, é o que vai indicar o primeiro salto. Por isso que é salto triplo. São 3 saltos até chegar na caixa de areia, que é onde vai ser marcada a distância que ele saltou. Então,
Lá, lembra que a Pro falou que os irlandeses e os escoceses, eles realizavam os 3 saltos sobre a mesma perna? Hoje não é assim. Então vai ter uma sequência. Sempre será direita, direita, esquerda, 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 direita. Então, se o primeiro pé a tocar a tábua de impulsão for o direito, o próximo salto dele, o próximo passado, o próximo pé que irá encostar o solo novamente, será novamente o pé direito. Aí o último salto será com o esquerdo e aquele último salto é o que dará impulsão para finalizar o salto e cair na caixa de areia, certo? Então a prof vai mandar lá no canal para vocês uns vídeos bem específicos para vocês verem bem a prova. Então, o que precisamos lembrar do salto triplo? Há uma corrida de aproximação. A partir do momento que ele encostou na tábua de impulsão, conta o primeiro salto, a primeira passada, e sempre será essa sequência. Pé direito, pé direito, pé esquerdo, ou pé esquerdo, pé esquerdo, pé direito. Nas competições internacionais masculinas, a tábua de impulsão deve estar a uma distância de pelo menos 13 metros do início da caixa de areia e nas provas femininas a uma distância de 11 metros. Essa distância que estou explicando é a distância entre aquela faixa vermelha e o início da caixa de areia, certo? O Brasil já conquistou bons resultados em competições internacionais, principalmente na categoria masculina, com vencedores como Ademar Ferreira da Silva e João Carlos de Oliveira. O João Carlos de Oliveira é este que aparece na nossa foto. Ele é conhecido como o João do Pulo. Ele foi muito bem e ele se especializou em provas de saltos. Ademar Ferreira da Silva é o outro atleta que nós comentamos. Ele foi bicampeão olímpico e tricampeão dos Jogos Pan-Americanos. Estabeleceu 5 vezes o recorde mundial de salto triplo. Ademar tinha muitos talentos. Atuou no filme Orfeu Negro, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele se formou em Direito, Belas Artes, Relações Públicas e Educação Física. Além disso, falava 8 idiomas. Em 1952, nos Jogos de Helsinki, na Finlândia, ele estabeleceu um novo recorde mundial de 16,22 metros. Então começou a ouvir muitos aplausos vindos das arquibancadas. Um dos juízes relata que o público pedia a ele que desse uma volta ao redor do estádio. Foi aí, então, que surgiu o que conhecemos como a volta olímpica. Lá no texto Conexões, da página 19, traz o assunto da discussão nossa desse bimestre, que é a participação das mulheres no esporte. Então, o que nós estávamos vendo? O basquetebol, que é uma das únicas modalidades na qual a equipe é mista, homens e mulheres participam do mesmo jogo. A equipe precisa ser composta por homens e mulheres. Diferente do atletismo, que há uma separação total de gênero. Então, masculino, masculino, feminino, feminino. Não existe prova na qual os atletas competem entre homens e mulheres na mesma modalidade. Lá vai trazer uma discussão que a gente já conversou em sala de aula, a questão da participação da mulher nos esportes, como era antes, como é hoje. A gente já viu que antes as mulheres não podiam participar, nem mesmo podiam assistir aos jogos. Hoje essa realidade é bem diferente, mas ainda há muito preconceito em relação a isso. As mulheres são vistas como, por exemplo, no jogo de futebol, como um jogo chato, porque o ritmo é diferente. As pessoas ainda não se acostumaram com esta modalidade. Elas não estão acostumadas, nem todos ainda aceitaram que mulheres e homens competem de igual para igual em diversas modalidades esportivas. Só que cada um tem a sua individualidade biológica, cada um tem o seu ritmo, o seu limite.
certo? Então, deem uma olhadinha lá e lembre de toda aquela discussão que nós já tivemos em sala de aula. Para finalizar, temos uma tarefinha lá na página 24. Exercício 1. O exercício 1, vocês não vão encontrar todas as respostas na apostila. Vocês vão ter que dar uma pesquisadinha lá na internet, mas é coisa bem simples. Talvez vocês nem precisem lá na internet pesquisar. A memória de vocês já vai trazer todas as respostas, porque nós já vimos ou este ano ou no ano anterior. E também como tarefinha, exercício 2, mas a prof deixa bem certinho anotado no final do vídeo, certo? Beijinhos, fiquem com Deus. Até a próxima aula!